Hoje a conversa é direto ao ponto, literalmente. Sabe quando alguém te manda uma mensagem 15 horas da tarde com "Oi, tudo bem?" Só isso, mais nada, esperando que você responda e que aí sim inicie a conversa? Não, gente, chega disso, já manda tudo o que você quer falar de forma objetiva no mais uma frase. E aí a gente começa o papo. Eu quero aprofundar sobre isso e eu resolvi falar sobre seja específico. É algo que eu tenho visto no livro que eu tô lendo, chama Brevidade Inteligente. E, cara, eu me vi em várias situações ali e que acontecem diariamente comigo também. E uma delas é gastar a sua energia e a energia do outro escrevendo uma mensagem gigante. Quando a pessoa me manda uma mensagem gigante, ainda bem que tem um chat GPT, porque eu vou lá, copio o chat. O que essa pessoa quis dizer e me fala em bullet points? Porque não dá pra você ficar lendo texto e mais texto, porque o que acontece? Primeiro a pessoa contextualiza para depois dizer o que ela quer e para depois dizer o que é importante. Então a gente vai entender aqui hoje nesse episódio como que esse livro trata esses pontos e qual que é a melhor forma. Eu percebi que não é tipo escrever um testamento, mas também não é escrever uma palavra. Até mesmo quando eu trabalhava na papelaria, tinha muito disso. A pessoa pedia, eu quero uma caneta. Mas para que a caneta? Eu quero uma caneta que eu quero escrever um certificado. Ah, sim, você quer uma caneta preta, uma caneta marrom, uma caneta verde? Que cor que você quer? Então, assim, era bem mais fácil a pessoa chegar e falar assim: olha, eu quero uma caneta para escrever em certificado cor preta. É simples, eu ia direto à caneta, entendeu? Eu ia mostrar opções, claro, porque eu tava ali vendendo, mas tem uma forma de você ser objetivo. Porque a gente tem que fazer várias perguntas para chegar na raiz da informação. E isso é ser específico, é você não precisar de ninguém fazer pergunta, você já vai falar tudo que precisa ser falado. Tem uma coisa que esse livro me ensinou e eu quero guardar. E tem uma coisa que eu aprendi nesse livro que eu quero guardar, por isso que eu tô gravando esse episódio, é que a única coisa que você precisa fazer é dizer o que você tem pra dizer em uma única frase. E parece simples, mas quando você vai começar a escrever uma mensagem pra alguém, um e-mail, que seja, o livro repete isso de forma consistente, curto, não é raso. E isso é tão assim poderoso porque você pode estar falando ali de forma concisa e ainda ser profundo, como essa frase. Ao mesmo tempo, você pode ser direta e ainda assim acolhedora. Pode ser específica sem ser fria. Então, ele fala também que esse excesso de palavras e distrações, ele chama de vazios nebulosos, tudo isso compromete o entendimento. Quanto mais você enrola para dizer o que você quer, mais você perde a atenção da pessoa. Então, o melhor cenário que ele diz no livro é: primeiro você escreve, depois você volta e sai tirando as palavras em excesso que você está colocando ali, ou que são desnecessárias, ou que você está até repetindo. E você vai ver que você vai cortar pela metade a sua frase. E quanto mais você fizer isso, mais vai ficar específico e mais vai ficar claro. Então ele fala para tirar adjetivos fracos, advérbios desnecessários, palavras difíceis que você usou só para mostrar que você é inteligente, tem um vocabulário específico. Isso não é clareza, gente, isso confunde a cabeça das pessoas. É como se você tivesse literalmente enchendo linguiça ou mostrando que você é inteligente ou só confundindo mesmo, que parece que você vai, fala, não fala nada, entendeu? Parece que é isso. Então, nossa, sabe quando você acha alguma coisa, aí tem um livro que fala assim, também acho. Pois é, esse livro me definiu nesse sentido. Tanto é que eu tenho na bio do meu WhatsApp, seja específico, tem muito tempo, nem lembro quanto tempo que eu tenho. Então, vamos dar alguns exemplos aqui sobre essa falta de especificidade e como melhorar. Por exemplo, vamos resolver isso depois, tudo bem. Isso o quê? Quando? Como? Porque pensa você, daqui uma semana lendo essa frase, você vai ter que voltar nas mensagens para entender o que essa pessoa tá falando ou até mesmo o que você tá falando com aquilo ali. Você vai ter que ler o contexto para entender a sua mensagem. Então, isso é importante para você ganhar tempo também. Um outro exemplo. Queria conversar sobre aquele assunto lá. Cara, a pessoa pode estar na Nárnia, ela não sabe mais que assunto que é. Então você já fala, minha filha, qual que é o assunto? Qual que é o assunto? Vamos ganhar tempo aí, entendeu? Então agora eu vou dar os exemplos de como seria isso falado da melhor forma, escrito da melhor forma. Quero resolver o ponto X do projeto na quarta-feira. Pode ser? Você pode, né? Você tá perguntando a disponibilidade da pessoa. E eu percebi que quando você fala exatamente um horário, a pessoa já pensa, nossa, 14 horas? Ah, é. Tal hora eu tenho isso, tal hora eu tenho aquilo, aí 14 horas dá. Quando você pergunta qual horário você pode, cara, é uma janela infinita de horários, de coisas que está acontecendo, entendeu?
Você tem que falar um horário específico que você precisa. Você pode que horas? Ah, eu posso às 2. Então você pergunta a pessoa se ela pode às 2 também. Entendeu? Quando você pergunta, como é que tá a sua agenda? Cara, minha agenda tá uma loucura. Não tenho tempo pra nada. Entendeu? Então tem que ser específico pra você receber uma resposta específica também. A pessoa fala assim, sim ou não, não, 14 horas eu tô ocupada, 15 dá. Entendeu? Um exemplo de frase específica. Preciso da sua ajuda para revisar o texto até amanhã. Não tem o que falar, entendeu? Você pode ser mais específico. O texto da Ana Cláudia, o texto da fulana, o texto da Joana. Entendeu? Vamos colocar em pauta aqui isso. Como você pode ser mais específica nas mensagens que você envia? Não é específico no sentido de grossa. Específica, você fala o que você quer, você vai entender daqui uma semana do que você tá falando. A pessoa tá entendendo, você não tá enchendo linguiça, falando palavras exageradas, você tá ganhando tempo, a outra pessoa também. Então vamos pensar nisso, até eu mesmo, porque por mais que eu me force a escrever de forma objetiva e específica, tem vezes que eu gosto de contextualizar antes. E nem sempre a pessoa quer saber o contexto, a pessoa quer saber o que ela tem que fazer, o que é importante do que você tá falando. Vamos falar agora de como a ciência comprova isso além do livro que eu li. Tem estudos que mostram que temos cerca de 26 segundos de atenção antes de abandonar um texto ou áudio. Isso fala no livro também. Isso significa que se você não disser o que você tem para dizer nesse tempo, a pessoa não vai ficar, não vai prender atenção. Esse é o tempo que você tem para ser claro, objetivo e fazer sentido. Então, no livro, ele coloca uma estrutura para você seguir. A primeira é uma frase de impacto. Você tem que ter pelo menos uma frase ali para contextualizar o que você vai falar. E ela tem que ser impactante para a pessoa querer ler. Aí tem que lembrar dos 26 segundos. Uma frase de novidade ou valor. Depois você entra com o porquê isso é importante. E depois você coloca um convite para a pessoa se aprofundar. Porque, igual eu falei, nem sempre a pessoa quer saber mais. A pessoa só quer executar e pronto. Eu me vejo nisso também, colocando muito contexto. Ah, não, na verdade, o que aconteceu? Isso, papapá. Então... Não, o então tem que vir lá em cima. Temos que fazer isso. Por que a gente tem que fazer isso? Ah, de acordo com tal, aconteceu isso e aquilo, papapá, entendeu? E aí a gente consegue encaixar e ter atenção. E tem um princípio usado na comunicação militar e corporativa chamado BLUF, Bottom Line Up Front, que ensina a começar dizendo a conclusão ou propósito primeiro. Este é o ponto, por exemplo, e depois explicar o porquê. Isso combina com ser específico e direto. Então, vou dar um exemplo. Título curto e relevante. Por que isso importa? Para você saber mais. Então, são 3 partes simples que engloba tanto o livro como esse princípio. E a gente pode pensar nisso e criar algo bem específico para a pessoa, que prenda a atenção da pessoa. Uma pessoa que está extremamente ocupada, porque ninguém está tendo tempo, gente. Ultimamente ninguém está tendo tempo, então você tem que considerar que ninguém vai ter tempo, entendeu? Então vamos pensar um pouco aqui sobre isso com alguns exemplos. Algumas coisas que a gente pode pensar na nossa vida, que já aconteceu e que isso se torna real. Pensa aí, já teve alguma mensagem que você enviou para alguém que depois você pensou assim, nossa, eu podia ter sido mais claro e economizado mais tempo? Eu, com certeza, quem não, né? Porque o que acontece? A gente tem esse hábito, né, de enviar a mensagem e depois ir lá e ler. Então, assim, eu gosto de voltar nesses exemplos na nossa memória mesmo, para a gente tomar consciência de que nem sempre a gente é específico, ou na maioria das vezes a gente não é específico ou redundante, ou fala a mesma coisa várias vezes, repetidamente. Então, você pensar nesses momentos em que as pessoas te fizeram várias perguntas e você achou que você estava sendo específico, é um ponto de atenção. Então, com certeza você não estava sendo tão específico ou você não foi claro com sua mensagem. Então, outras perguntas aqui para a gente lembrar ou pensar se a gente está sendo específico, tomar consciência, ver mais as conversas que a gente tem, os e-mails, as reuniões, até mesmo reuniões. Tem reuniões que poderiam ser um e-mail, uma mensagem, entendeu? Um vídeo. Você já perdeu uma chance ou gerou uma confusão porque você não se comunicou da melhor forma? Com certeza isso aconteceu e eu tenho uma humilhação gratuita para falar sobre isso no final do episódio, para não atrapalhar o nosso flow. Então vamos revisitar e pensar junto aqui nesses momentos no qual a gente acha que a gente foi específico, mas ninguém entendeu nada. Você sente que as pessoas entendem o que você quer dizer? Se sua resposta for sim,
então você tá no caminho certo. Se não, gera muita dúvida, confusão. É bom revisitar o jeito que você tá falando, até mesmo pedir ajuda pro ChatGPT, me ajuda a ser mais direto, objetivo, sabe? Porque tirar esse tanto de adjetivo, palavra difícil, contextualização, enfim, isso só gera confusão e ninguém entende nada mesmo. Ou às vezes esse é até o objetivo, né? Tem que ficar atento aí. E uma outra coisa que eu fiquei pensando na hora que eu tava lendo esse livro é de como que a gente gosta de receber as mensagens. A gente já sabe aí nas redes sociais que a gente gosta de receber mensagens ou informações de forma bem rápida, mas no dia a dia, no trabalho, como você gosta de receber essas mensagens? Eu particularmente gosto dessa questão da especificidade, para não ter que ficar perguntando o quê, como, quando, onde, como assim? Explica melhor. Para não ter que ficar perguntando essas perguntas básicas que tinham que ter vindo na mensagem, eu prefiro que a pessoa me mande uma mensagem específica, mas ao mesmo tempo não pode ser tipo um texto gigante de 3, 4 parágrafos, que aí não dá certo, gente. Aí é jogar no chat GPT mesmo e me ajuda aí. Então, eu prefiro receber mensagens curtas e diretas, porque o objetivo é eu entender de imediato do que se trata. Então, gente, pra gente fechar a nossa conversa, o que eu quero que você saia daqui é: seja específico. Ninguém tem tempo. Ninguém. Ninguém tem tempo, gente. Leva isso pra vida. E quando você é específico, você tá praticando o respeito pelo seu tempo, pelo tempo do outro, pelo que você tem para dizer e vai ser ouvido, pelo seu entendimento. E quando você fala de forma direta e objetiva, mostra que você sabe o que você está dizendo. Então, minha filha, alguém te falou alguma coisa? Você tem que dizer alguma coisa para alguém? Diga o que você tem para dizer. E isso é um ato de confiança, quando você fala o que tem para ser dito. E a gente não precisa encher linguiça para ser profundo e muito menos elegante. A gente não precisa ser prolixo para ser gentil. Então, minha gente, vamos seguir esse barco comigo, porque eu li esse livro, já internalizei tudo aqui, tô assim, vou seguir essa vida agora. Na hora que eu tô mandando mensagem, eu tô fazendo isso o tempo todo. Tirando, cortando, pedindo ajuda pro ChatGPT, deixa eu ser mais objetivo possível, que entrega a mensagem, porque é um respeito, igual eu falei, ao tempo do outro. E agora, gente, vamos pra humilhação gratuita, porque, nossa, deixa eu te falar, essa semana foi assim, um jab direto atrás do outro. Foram dois, na verdade. Jab direto, pra quem não sabe, no boxe tem tipo um soco reto. Sei lá como é que fala assim, mas tem um tipo de soco lá que é o normal, digamos assim, tipo assim, né? Eu recebi dois da tecnologia essa semana e eu queria compartilhar porque eu fiquei assim, ó, sem entender e ao mesmo tempo, nossa, por que que eu não prestei atenção? Ó, primeira coisa, eu tava tentando exatamente colocar esse livro que eu tô falando com vocês aqui, tem 2 semanas que eu tava querendo colocar esse livro no meu Kindle. Eu tô colocando, conecto USB, vem aqui no Mac, olha a questão de rede, enfim, né, pra procurar lá o Kindle pra eu colocar esse livro lá. E até por isso eu descobri que tem uma forma bem mais fácil no Amazon Kindle, que você envia isso online mesmo, e tipo assim, eu tava perdendo muito tempo, sendo que tem como fazer isso online. Vou até deixar o link aqui para quem tem interesse. Mas eu tava fazendo isso, conectando meu Kindle para passar. Eu tô que conecto, eu desliguei meu computador, liguei ele de novo. Nossa, eu fui num fuzuê, procurei no Google se realmente eu tava olhando no lugar certo, onde que, sabe, localizações e onde vai aparecer ali a entrada, o equipamento sendo conectado. Então eu arrumei um fuzuê e nada do Kindle conectado. Eu tava 2 dias. Eu fiquei 2 dias nisso. De manhã tentava, ficava com raiva. Depois tentava de novo, não conseguia. E aí, por fim, quando eu estava assim no meu ócio criativo, tipo, nesse sentido que eu não tava nem fazendo isso, eu tava fazendo outra coisa totalmente diferente, eu me atinei que eu estava conectando o meu USB do Kindle na minha régua de tomada. Sabe a régua que você põe, tipo, todas as tomadas ali. Nossa, quando eu pensei que eu estava fazendo isso, pensei e analisei que eu estava fazendo isso, eu falei: "No way". Eu fiquei: "Jesus, por que que eu tô fazendo isso? Por que eu não prestei mais atenção?". Juro, gente, eu fiquei 2 dias
tentando colocar um livro no Kindle pelo meu computador e tava conectado na régua, nunca ia aparecer no meu computador, nem sei lá, uma mandinga que enfiasse esse negócio que não ia rolar. Então, assim, esse foi o Jab Direto 1. O Jab Direto 2 foi o seguinte, foi também no computador, tecnologia. Eu tava em ligação com um cara, eu precisava de conectar e fazer um processo com o meu certificado digital, e eu tava lá, e conversando no telefone, precisando só, tipo, o certificado ler aqui e tal. Aí chegou, conectei, fiz todo o processo, aí na hora de ler o certificado, o computador pediu uma senha, normal, né? Todo certificado digital tem senha. Aí eu digitei a senha do certificado, senha errada. Como assim a senha errada? Eu só tenho poucas senhas. Eu tenho poucas senhas para certificado digital. Por que não tá não? Eu tentei todas as variações possíveis, sei lá. Talvez na última certificação eu mudei algum detalhe aí, enfim. Tentei de todas as formas possíveis. Liguei para várias pessoas, atormentei várias pessoas. Você trocou a senha? E você? E você? Nossa, eu arrumei um fuzuê, tipo, incomodei as pessoas. E liguei pra fulano, olha, eu tô tentando, tenta assim, eu já tentei, e assim, já tentei também, tipo assim, tinha tentado de todas as formas possíveis e não funcionou. Eu tava assim, com raiva, com pressa, sem tempo, tudo mutuou. Por fim, eu fui ver que a mensagem estava em inglês. Aí eu fui traduzir, né, porque tipo assim, eu tava achando que eu tava entendendo, nitidamente não estava, e eu fui traduzir a mensagem. Aí eu peguei a mensagem, tá. Era pra digitar a senha do computador. Minha filha, hello, hello. Nossa, nesse momento eu falei, Jéssica, preste atenção. E outra que aconteceu hoje. Não é bem assim um jab direto, mas foi uma coisa tipo, falta de atenção, Jéssica. Eu pedi iFood, porque eu gosto de comprar iFood. As carnes do iFood eu gosto de comprar pelo Swift. Sabe aquelas carnes Swift congeladas? Então eu gosto deles e eu compro no Pão de Açúcar perto da minha casa aqui. E eu peço pra entregar, né? Porque aí poupa meu tempo, enfim, de ir no supermercado. Então, montei meu carrinho, comprei. E na hora de decidir a entrega lá, e tinha lá 45, 55 minutos hoje, ou então agendada hoje de 2 às 4. Eu, beleza, pode ser agendada de 2 às 4. Mas só que eu não tinha lido um detalhe. Era retirada no local. Minha filha, se eu soubesse, eu não teria comprado hoje. Eu teria comprado amanhã pra chegar na minha casinha sem eu ter que sair de casa. E aí que eu tive que fazer? Ir no supermercado, porque eu não queria ir, e eu tive que ir pra pegar. Então o que acontece? A gente vai no supermercado, compra outras coisinhas e vai embora. Ou seja, gastei um pouco mais. Mas enfim, foi por falta de atenção. Mas pelo menos me rendeu risadas e esse quadro aqui no podcast. Então é isso, gente. Vamos fechar o podcast dessa semana. Se esse episódio te fez lembrar alguma conversa que você teve, que você poderia ter sido mais clara, me conta. Eu quero saber se você gosta disso também, de pessoas são específicas, se você é específico, se você tem aprendido sobre isso. E vamos conversar, vamos trocar ideia, vamos criar esse ecossistema de pessoas que fazem o outro ganhar tempo. Se você quer praticar o poder da especificidade, comenta aqui qual foi a última vez que você mandou uma mensagem para alguém que foi direto ao ponto. Quero saber. É isso. Bye bye. Até o próximo episódio.